Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. No estudo anterior, nós vimos o que é o Espiritismo e como ele surgiu. Hoje nós vamos compreender qual o seu objeto de estudo e também os três aspectos que estruturam a doutrina espírita. Então, quando falamos em objeto de estudo, estamos falando daquilo que o Espiritismo se propõe realmente a examinar, a compreender e explicar. E isso é importante porque muitas vezes as pessoas reduzem o espiritismo apenas a comunicações com os espíritos, como se ele tratasse somente de fenômenos mediúnicos, mas a doutrina é muito mais ampla do que isso. O espiritismo estuda, antes de tudo, a nossa natureza, ou seja, quem são esses seres que chamamos de espíritos, de onde vêm, como vivem, como pensam, em que estado se encontram depois da morte biológica, em que condições podem se comunicar. Tudo isso faz parte do seu campo de estudo. Isso nos leva a reflexões assim profundas sobre a criação divina, sobre a nossa condição, de seres imortais e sobre a nossa caminhada evolutiva que todos nós estamos realizando. O Espiritismo mostra que nós não somos seres criados para uma única existência, né? Somos espíritos imortais em progresso e trazemos uma história anterior e continuaremos a viver após a morte biológica. Então, e além disso, a doutrina estuda o nosso destino. E aqui entra uma das questões que mais tocam o ser humano. O que acontece depois da morte? Para onde vamos? Como vamos viver no plano espiritual? Encontrarei os meus entes queridos? O que muda e o que permanece? O que levamos conosco? O Espiritismo se debruça sobre essas questões não como base em imaginação, mas a partir do ensinamento dos espíritos superiores, da observação dos fatos através das reuniões mediúnicas, das comunicações, recebidas pelos espíritos, e outro ponto central do seu objeto de estudo são as relações entre os planos físico e espiritual. Isso significa compreender que os dois planos não estão separados, pelo contrário, eles interpenetram, Há intercâmbio, influência, aproximação, sintonia, e temos que ter muita responsabilidade nessa relação. É justamente por isso que o Espiritismo trata de temas como mediunidade, influência espiritual, obsessão, emancipação da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos, leis morais, e muitas outras. Então, tudo isso está dentro do seu campo de observação, porque mostra que a vida espiritual não está distante de nós, ela nos cerca, nos influencia e também se relaciona conosco de muitas formas. O estudo das leis morais que regem a nossa vida é uma parte muito importante, porque a doutrina não foi trazida para matar a nossa curiosidade sobre o além-túmulo. Ela foi trazida para nos ajudar a compreender o sentido da nossa vida, dessa existência, a responsabilidade diante da vida. Por isso, o Espiritismo estuda temas como liberdade, livre-arbítrio, responsabilidade, a lei de ação e reação, o progresso, as leis divinas, a lei de amor, de justiça, de caridade, expiação, reparação, evolução moral e entre muitas outras. Ou seja, ele não se ocupa apenas com o invisível, mas também da maneira como vivemos aqui e agora. E quando compreendemos tudo isso, fica muito mais fácil de entender os chamados três aspectos da doutrina. O primeiro aspecto é o científico. Muitas vezes, quando ouvimos essa expressão, podemos pensar logo na ciência material, nos laboratórios, nos experimentos físicos, mas aqui o sentido é outro. O aspecto científico do Espiritismo está no fato de que ele não nasceu simplesmente de uma crença ou de uma tradição religiosa, e sim da observação, da comparação, das experiências mostradas, e comprovadas
pelos espíritos superiores, através das reuniões mediúnicas, né, dos fenômenos de efeitos físicos inteligentes. Então, quando falamos do aspecto científico, estamos dizendo que o Espiritismo observa fatos, analisa causas e procura compreender as leis naturais. Isso nos convida ao estudo, ao exame e ao uso da razão. O segundo aspecto é o filosófico, e aqui nós entramos nas grandes perguntas da existência humana: quem somos, de onde viemos, por que sofremos, qual o sentido da vida, por que de tanta desigualdade, para onde vamos depois da morte, entre outras tantas perguntas, né, que nós nos fazemos. São perguntas profundas, antigas e universais. E o Espiritismo oferece respostas para elas a partir da lógica, da imortalidade da alma, da reencarnação, da pluralidade das existências e das leis morais. E é por isso que ele é também uma filosofia espiritualista, porque nos convida a pensar, a refletir, amadurecer a consciência e olhar a vida de uma maneira mais ampla. Ele não quer apenas informar ou esclarecer, quer que nós possamos compreender e assim possamos também nos melhorar e progredir. E o terceiro aspecto é o aspecto moral, que muitos chamam de religioso. Mas aqui o religioso ele precisa ser muito bem entendido, porque não no sentido de formalismos, rituais, sacerdócios. O sentido religioso aqui é o sentido semântico, extraindo o espírito da letra, porque nos religa a Deus por meio da transformação moral. Esse aspecto moral se apoia diretamente nos ensinos de Jesus. E é por isso que, dentro da doutrina espírita, o Evangelho ocupa um lugar muito importante, porque não basta saber que somos espíritos imortais, se existe reencarnação, se existem os fenômenos espirituais, se esse conhecimento não me transformar, se eu não procuro viver os ensinamentos do Cristo, se eu não procuro me esforçar para domar minhas imperfeições, e assim eu consigo ser mais responsável, humilde, caridoso, benevolente, paciente, resiliente. Então, o aspecto moral do Espiritismo nos chama à reforma íntima, ao esforço, à vigilância, à educação dos sentimentos e à vivência no bem. Esses três aspectos, científico, filosófico e moral, não estão separados, eles se completam. O aspecto científico observa os fatos, o filosófico interpreta e reflete, e o moral orienta a nossa conduta. Então, o Espiritismo, portanto, é uma doutrina completa, justamente porque une observação, reflexão e transformação. E o Espiritismo não foi trazido para nos impressionar, mas para nos esclarecer, não apenas para falar da vida espiritual, mas para nos ensinar a viver melhor, com mais consciência, mais responsabilidade e mais amor. No próximo estudo, nós vamos começar a aprofundar os princípios que estruturam a doutrina espírita. Até o próximo estudo.